Eu sou filho do sol, irmão da lua, irmão do vento. Obrigado, valeu! Vejo uma luz bem mais forte. Bom, então, pessoal, nós estamos retomando aí o nosso podcast dessa semana, agora nessa quinta-feira. Estamos no ar novamente, né? E vamos hoje conversar com o presidente da Câmara, o vereador Chico Batista, um político muito experimentado aqui do município, muito experiente, e que vai falar um pouco para nós da vida dele, né? Além de político, né? Ele também é empresário. Ontem nós conversamos com o Eric, filho dele, ele disse: olha, meu pai tinha umas empresas aí onde está na política, e ele ajuda tanta gente que nem empresa ele tem mais direito, né? Mas assim, queria agradecer a vocês que nos dão o prazer da audiência, é muito importante. Nesse momento estamos ao vivo pelo Facebook, amanhã nós vamos estar aí do canal do YouTube, né, disponibilizando para quem quiser assistir, e também os ouvintes que estão ouvindo a gente pela Nova Era. Agradecer ao Luzivan, que está lá, colocando o nosso sinal para que as pessoas escutem, né? Antes de falar com o Chico, quero agradecer os apoios que nós temos, agradecer ao Leandro Simões, que o Leandro agora tem uma estrutura de som para sonorizar o seu ambiente. Vai fazer uma reunião, um congresso, um aniversário, um casamento, uma festa de amigos, né, um culto. Chama o Leandro, né, que ele sonoriza para você, coloca o som de acordo com o ambiente, com o número de pessoas, tudo bem pensado, tudo bem planejado. 99938-6041. E se você quer comprar móveis, né, procure aí o Império Rústico, da marcenaria do meu amigo Leandro Abreu, 999932317. Você compra o móvel, encomenda aí sua mesa, seu guarda-roupa, seu banco, né, suas cadeiras, enfim, o que você precisar quando o assunto for móveis, né? E se você quer material de escritório, material de escolar para seus filhos, MP Business, ali dentro da loja Sei Que Moda, nossa amiga Mirna Borges, 9905-9070, lá tem tudo que você precisa, né? E para você sair de casa de boa, né, com segurança, sair para balada aí com os amigos, né? Topcar Mobilidade Urbana, baixa o aplicativo e chama dos táxis de mobilidade urbana, 99250-3458. Fale com o Rodolfo que ele dá os caminhos aí. Mas se quiser, baixa na Google Play, Topcar, tu encontra lá, baixa e se cadastra. Doutor Cacá Rocha, cirurgião dentista, e a equipe da doutora Raquel Viana atende você aí em frente ao João Ribeiro, e você pode fazer sua reserva 99234-6634 e faça aí um tratamento dentário, tá bom? Ao vivo, estamos pela Nova Era FM, agradecendo a todos que estão ouvindo. Estamos ao vivo pela Web Rádio Giovanni Acioli, né? Estamos também no Facebook, você que está nos assistindo aí, um abraço. E também no YouTube, né? Estamos aí nos canais, né, nas redes sociais, para que você possa acompanhar. Tá bom? Então nós vamos conversar com o Chico Batista. Primeiro ele vai dar uma boa tarde aí para os nossos internautas e os nossos ouvintes. Chico, como é que tu tá? Boa tarde. Boa tarde. Prazer em tê-lo aqui, meu irmão. Obrigado, Acioli. De antemão, agradecemos a Deus e a você, né, que sempre abre assim as portas do teu meio de comunicação para que a gente possa, muitas vezes e algumas vezes, né, se comunicar com a população que nos assiste e nos escuta, né? A gente está à disposição para as perguntas, Acioli, tirar as dúvidas e responder aquilo que tu achar conveniente perguntar. Tá tranquilo, Chico, para a geração que te conhece, né, sabe da tua origem, sabe do teu início, mas as novas gerações, né, ouve falar do Chico Batista, um político experiente, com vários mandatos, mas não conhece, né, o Chico Batista. Como foi que tu surgiu na vida de empresário, depois como é que tu migrou para a política,
E como é que começou toda a tua vida pública? Conta aí para os nossos ouvintes, para os nossos internautas poder te conhecer um pouco mais. Fica à vontade. Na verdade, assim, olha, eu sou original mesmo de Tarauacá, né? A minha família, todos conhecem. Aqui em Tarauacá, o pessoal da velha guarda, vamos dizer assim, conhece. A juventude, né, se aprofundar vai ver que a gente é original de Tarauacá. Nós nasci no Rio Muru, lá no Seringal Estirão. Né? Meu pai é o Chico Sérgio, minha mãe é Maria Feitosa da Silva. Ambos são descendentes de nordestino. Na verdade, meu pai era cearense, lá de Sobral. Minha mãe de Baturité, veio criança pro Acre. E a gente nasceu no Rio Muru, no Seringal Estirão, e ficamos por lá até a pré-adolescência. Cheguei aqui em 78, ainda pré-adolescente, e daí comecei a trabalhar com um tio meu que tinha uma pequena loja. Depois meu tio resolveu me ajudar, né, a abrir um pequeno boteco, né, uma sinuca e umas garrafas de cachaça e umas latas de cerveja Skol, e com isso abri meu primeiro comércio daí, né. E graças a Deus, Deus abençoou. Eu fiquei trabalhando num bar que cresceu. E aí, por volta de 80 e pouco, a 84, eu abri uma loja de confecção, uma pequena loja. Teu bar? Eu não tinha nome, o meu bar era o bar do Chico Batista, na Ponte Alta ali. Na época, o pessoal novo aí não deve nem lembrar da ponte, né? Mas a gente da nossa geração sabemos do que estou falando. E depois eu migrei para o comércio de confecção, né? E graças a Deus tinha uma lojinha boa aí. E já em 88, a convite de um amigo, né, eu já tinha assim a desenvoltura política, acompanhava muito Nabor Júnior, Nossa Almeida e outros, né? E um amigo me chamou para filiar num partido. Eu me filiei e depois ele veio me chamar para ser candidato, isso lá em 88. E daí começou a minha carreira política. Com isso quando você vai para a vida pública, você abre um pouco mão da sua vida, na verdade. Da privacidade. Né? Da privacidade, né, de tudo, né, você fica um pouco, né, ali, apegado à política e às pessoas, né, a gente que se incomoda muito com os problemas dos outros, tipo, não é a vida dos outros, os problemas dos outros. E eu tenho muito isso, né, de me incomodar com quem não está bem, né, porque para mim eu estar bem e ao meu redor as pessoas não estão bem, eu não fico à vontade. E com isso, comercialmente, eu precisei fechar a minha loja e já tinha uma pequena serraria. Com essa pequena serraria eu estou até hoje, que eu não chamo, as pessoas chamam serraria do Chico Batista, eu chamo serraria comunitária, porque eu tenho certeza que quem nos escuta e nos assiste sabe do que eu estou falando. Muito difícil uma casa de uma pessoa humilde não ter lá uma ajudinha do Chico, né? E faço isso por fazer, né? Pelo fato de eu ser político, acho que não é por isso, mas é porque isso já vem da minha família, da minha mãe e do meu pai, de sempre gostar de ajudar as pessoas. E a gente, quando pode, ajuda. Jamais atrapalhar ninguém. Chico, como foi a tua primeira eleição para vereador? Conta aí os detalhes. A minha primeira eleição foi em 88, eu não ganhei, né? Fiquei suplente. E perdendo ali, muito menino, muito, né, sem compreensão da política e sem experiência, já dizia que odiava a política e não queria mais saber. E um certo dia eu recebi um convite para assumir o mandato. Daí eu resolvi não assumir. Teve um probleminha lá com os titulares do nosso partido, na época acho que eram 4 ou 5 vereadores. Havia um acordo para os 5 suplentes assumir por 2 ou 3 meses, e teve 2 vereadores que puxaram para trás, né, vereador daquela época. E a gente tinha um entendimento, ou assumiu os 5 suplentes da época, ou então nenhum. Então não assumi os 3 meses de mandato. Um desses vereadores era o Cleudo Rocha, que depois foi prefeito. Tinha por lá a dona Ilza Prado, tinha por lá Manuel Longuinho e outros mais.
E daí, né, eu esperei e um dia recebi a visita do saudoso Edmundo Pinto. E conversando comigo, disse que eu não queria mais política, que eu era comerciante e tal, e eu achei que eu perdi a eleição de vereador, perdi de deputado, e eu agora vou ser governador. Sou deputado hoje, estava eleito deputado, e ia ser governador. Ele falou com muita convicção. E depois se candidatou e ganhou a eleição de governador. E eu assisti isso, disse, poxa, o Edmundo perdeu esse bocado de eleição aí e virou governador. Eu posso muito bem, nessa segunda tentativa, me tornar um vereador, né? E em 91, me candidatei pela segunda vez e tive, naquela época, voto por... que teve vereador que se elegeu com 100 votos, 99 votos. Eu tirei 5 vezes 99, acredito. Foram 500, se não me engano, 500 e poucos votos naquela época. Que era uma votação extraordinária, grandiosa para aquela época, né? E daí, depois eu me candidatei mais 5 vezes, né? E bem aqui em 2012, eu me candidatei a vice com a Marilete, perdemos. Me afastei um pouquinho ali, fiquei 4 anos fora, e em 2016 a gente se candidatou de novo. Coincidentemente, eu e a Marilete de novo. E a gente ganhou, né? Fiquei vice-prefeito 4 anos. E agora em 2020 me candidatei a vereador e estou hoje vereador e estou também presidente da Câmara. Mas nesse período todo, desses mandatos que eu tive para trás, eu já tinha sido presidente 3 vezes. Então, assim, já tenho aí uma experiência com a direção da Câmara, com a presidência da Câmara, né? E dentro desses mandatos, se olhar, a gente contribuiu muito com o Tarauacá, né? É exatamente o que eu ia perguntar. A produção, porque às vezes o mandato se resume em apresentar uma proposição ali, um projeto, uma coisa toda, mas ele tem toda uma carga, né, de trabalho social, né, dos grandes debates, né? Você deve ser, junto com o Valdo, um dos mais experientes que viveram os períodos mais intensos e mais tensos aqui nesse município, né? Onde nós tínhamos assim, uma polarização muito grande, nós tínhamos assim, movimentos populares muito intensos, né? E a Câmara era o foco de todos esses debates. E hoje está uma coisa mais amena, não quer dizer que no debate hoje, mas naquele tempo era olho no olho, né, Chico? Nossa, olho no olho, dente por dente, assim, com muita... Né, tinha muita disposição dos nobres vereadores naquela época. E você, senhor, acompanhou, né? E é muito bom hoje a gente ter você aqui no meio de comunicação, um cara extremamente competente e experiente e sabe de tudo, né, que aconteceu. Mas, Tarauacá, eu venho de uma época que nós tínhamos aqui, como órgão público, nós tínhamos apenas mercado municipal, prefeitura e Câmara. Nós tínhamos um posto do Banco do Brasil. E depois isso já foi uma luta nossa, de todos os vereadores. Não vou aqui me aparecer e dizer que foi minha. Eu era um dos que, né, como comerciante, vinha da origem de comércio, meus familiares, e que a gente tinha entrosamento com o banco, e tinha muito interesse no Banco do Brasil para cá. Então isso foi muito debate político, algumas viagens, né, na superintendência, e foi uma batalha. E depois foi uma conquista quando o Banco do Brasil se instalou aqui como agência, né? E depois a gente travou uma batalha também pela Caixa, a Caixa veio, fechou, e a gente depois, com muita dedicação, muita peleja, a gente conseguiu trazer a Caixa. Tudo foi muita luta, parece até que foi fácil, mas não foi, né? E veio aí também, veio a Caixa, depois o Banco do Brasil veio primeiro, o Banco da Amazônia já estava aí, né? O Banco da Amazônia é o banco mais antigo, esse já fazia parte aí era tradicional aí de todos os sindicalistas da época. E com isso a gente vem conquistando aos poucos, né? O INSS foi uma batalha, meu Deus do céu. Quantas carradas de pessoas a gente mandava para Cruzeiro do Sul fazer perícia, fazer processo em Cruzeiro, ou o servidor único que tinha o INSS, toda essa regional do Juruá, vinha para cá. Quando chegava aqui era uma verdadeira revolução, né? O cara passava aí 10 dias atendendo, não atendia 10% das pessoas que precisavam.
E graças a Deus a gente também conseguimos trazer o INSS para Tarauacá. Né? E depois um projeto meu, um prefeito tinha doado o terreno do Mobral, do antigo Mobral, tu deve lembrar, né? E como era uma doação ilegal, quando a gente teve lá em 90 e poucos, a gente chegou a resgatar esse terreno de volta. E com isso, o TRE queria se instalar aqui, mas não tinha um terreno. E eu fui o autor do projeto sugerindo a prefeitura doar aquele terreno para o TRE, para que o TRE viesse. Tem toda uma luta, não tem esse negócio de dizer que eu fui o melhor vereador, ou foi o Zé, ou foi o João. Porque a Câmara, se olha, você sabe, né, e a população sabe, mas alguns às vezes não se interessam, né, não estão bem informados. É um poder coletivo. Ninguém vai fazer sucesso sozinho numa Câmara. Você tem que ter a parceria, né, tudo é coletivo. As proposições, né, não evolui se não tiver o voto de cada vereador, e você tem que ter 2/3 em algumas matérias, né, tem que ser votado e aprova a maioria. Não tem qualquer proposição, se não tiver voto, ela vai engavetada, ela não sai da casca. Então tem tudo isso, né? E a gente tem muita preocupação com essa cidade, né? Eu já tive muitas vezes querendo sair da política, né? Embora algumas pessoas achem que a Câmara, que os vereadores, né, não são importantes, que não faz nada. Meu Deus, mas é uma ferramenta, né, de muita importância para uma sociedade e para uma democracia. Sem Câmara de Vereadores, e não fui eu que inventei as câmaras, né? Há todo um debate das pessoas. Mas é um dos poderes importantes do município. É um dos poderes importantes, tudo passa por lá. Tu acompanhou, vamos passar agora para as administrações. Tu acompanhou a administração de Cleudo Rocha, uma administração com muita dificuldade, com muito movimento popular, dificuldade financeira, salários atrasados, aquele caos que foi o mandato. Tem toda a conjuntura também da época, né? Depois nós tivemos já outros mandatos, tipo Vando Torquato, que já teve um mandato, vou dizer, mais do ponto de vista financeiro melhor, com os impostos, né, da construção da BR. O Dr. Jazone, que era a grande novidade, a Frente Popular, que tinha chegado ao poder pela primeira vez, né? Depois veio a Marilete, né, depois o Rodrigo, e veio o Rodrigo, depois a Marilete. Então nós temos assim um conjunto de administrações, né, que durou todo esse período antes da NEA, né, que as conjunturas, algumas favoráveis, outras desfavoráveis, mas tu acompanhou tudo isso muito de perto, né? Eu me lembro que no governo do Cleudo Rocha havia, né, assim, vocês divergiam com algumas coisas muito importantes. O próprio governo do Vando era aliado, mas divergia muito, né? E, enfim, como é que tu acompanhou isso tudo? Como é que tu analisa esse período todo aí? Mas olha, a gente vive num país, graças a Deus, um país continental com variações de situações diferentes em cada canto do Brasil, né? Mas uma coisa é certa, naquela época, a regra nacional para os municípios, elas são iguais, né? O município recebe as suas arrecadações dependendo da sua população. Naquela época, o Tarauacá tinha o quê? 10 mil habitantes, estou falando do tempo da era Cleudo Rocha. E vivia e sobrevivia de um repasse do Fundo de Participação do Município, que é o FP, na verdade FPM mesmo. FPM. E apenas isso tinha que cuidar de tudo, de educação, de saúde, de ramal, na época chamava Estrada dos Sinais, hoje as pessoas chamam ramal mesmo, e tinha que cuidar da cidade toda. E daí era necessário que esse prefeito ele fosse uma pessoa bem experiente, bem experimentada, e era o que não acontecia, né? O Cleudo recebeu aí uma herança de um prefeito que também não é uma mal pessoa, mas, né, não acertou, errou demais. O Cleudo recebeu isso e, por sua vez, também era inexperiente, né, para administrar uma prefeitura
naquelas condições. Então, foi um conjunto, né? Foi um conjunto, foi. E tinha uma oposição muito forte, né? E tinha uma posição muito, muito, muito exigente, muito forte. Na verdade, era muita turbulência mesmo. Mas, enfim, foi todo um aprendizado também, né? A gente aprendeu muito. E naquela época dava a impressão que o vereador mais falador, mais goeludo, mais agressivo era o melhor vereador. E não é isso, né? Apesar de a Câmara, né, ser um lugar de debate, de troca de ideia, de divergências saudáveis, se for preciso, e se, às vezes nem tanto, mas o melhor vereador não é o que fala mais do prefeito, não é o que contesta tudo que os colegas falam. O melhor vereador é o que se sobressai e também compreende, né? Ele tem que, quando for para a tribuna ou ficar falando em qualquer esquina, ele tem que saber o que está falando, porque as coisas também não é tão fácil como parece que é, né? As coisas não são fáceis. Eu conheço os dois lados. Eu sou vereador há 28 anos e fui prefeito, vice-prefeito por 4 anos. Então conheço os dois lados. As coisas não é tão fácil como parece que é. Eu comparo as prefeituras do Brasil, assim, olha, e os estados, mas vamos falar das prefeituras, vamos falar dos municípios, com um pai de família que ganha um salário mínimo e tem 10 ou 12 filhos para dar, né, suporte de tudo, de alimento, de vestir, a farda escolar, o caderno, a sandália, ou seja, cuidar dessa família com salário mínimo. Essa família ela vai passar muitas dificuldades, vai faltar muita coisa. Então os municípios é isso, né? As pessoas dizem, tem o dinheiro, vem muito dinheiro, vem. Mas diante dos problemas que tem para fazer com esse dinheiro é pouco. Eu acredito que nenhum prefeito quer ver sua cidade esburacada, quer estar sendo xingado por funcionário, né? Às vezes sempre tem ali um atrito de gestão e alguma categoria que por um direito, algum aumento, database, isso tudo, a gente vê essas discussões. O prefeito, se ele tivesse dinheiro à vontade, era simplesmente chegava o conselho, o pessoal de um sindicato da categoria e, olha, nós queremos esse percentual aqui, o prefeito já nem discutia. O problema é que tem todo um cuidado, tem que fazer estudo de impacto financeiro, tem muitas coisas a se fazer. Nós estávamos falando, você lembrou aí dos prefeitos, né, do Cleudo Rocha. Depois tivemos o doutor Giasone, que foi um bom prefeito, mas teve lá suas dificuldades, né? E aí eu estou falando do prefeito, né, porque a pessoa do Giasone é incontestável. É um ser humano extraordinário, uma pessoa boa e um médico, meu Deus do céu, nem vou falar, porque com palavras eu não vou conseguir dizer a gratidão que Taracá tem a obrigação de ter com o doutor Giasone. É um cara que experimentou a política e ele viu que ajuda mais a população de Taracá como médico, né? Não é o caso de outros, né? Mas então, depois do Giasone veio o Vando. O Vando ele teve um privilégio que outros talvez nos próximos 100 anos não vá ter. E foi nos 7 anos que ele passou de gestão, teve, por coincidência, para ele, boa coincidência, aconteceu no mandato dele, os impostos, né, da estrada, da construção da BR, da construção da BR. Da ponte, enfim. Meu Deus, isso, né, se você for pensar, 5% do valor que foi gasto, da metade daqui para Feijó, da metade daqui para Cruzeiro, se for ver tudo que foi gasto, os milhões que foi gasto, e 5% é por fato e de direito do município de Taracá, isso é uma montanha de dinheiro, né? Então o Ivandro teve esse privilégio que outro prefeito não vai ter, né? E aí a Marilete teve aquele ano e pouco de gestão, né? Aí depois veio o doutor Rodrigo, né, sobrinho da Marilete, que foi um privilegiado também, na minha opinião. Por quê? Porque ele tinha o presidente da República, ele tinha os ministros, ele tinha os senadores, ele tinha 7 deputados federais dos 8 que o Acre tem, ele tinha, acho que, unanimidade dos deputados estaduais e tinha a Câmara de Taracá com 2 de 11 vereadores, 9 era a base dele. E o governo do Acre, né? Sim, e o governo do Acre.
Então ele tinha de Brasília a Tarauacá tudo a favor. Ou seja, um país que tem aproximadamente 6.000 cidades e coincide de um prefeito com todo esse mundaréu de cidade, quase 6.000, se não me engano, 5.600 e muitas. E um prefeito, ele é prefeito no município que tem como presidente da República do seu partido, tem o governador do seu partido, tem os senadores do seu partido, o presidente da República sendo do seu partido, todos os ministros Então, tudo a favor. Então, ele teve esse privilégio, né, e perdeu a vez de fazer um bom trabalho, um trabalho convincente. Ele mostra um bocado de coisa, a gente sabe que não é bem assim, né, tem algumas coisas que mostram que se você for olhar a placa lá de inauguração, não está lá o nome dele, mas isso para mim é pequeno, nem vou discutir isso. Né, não quero discutir, nem quero questionar isso aí. O problema é que você tem que falar a verdade, né? E veio aí, depois dele, veio a Marilete 2016-2020, que teve dificuldades extremas, porque não tinha o governo, não tinha o presidente, na verdade não tinha que se agarrar dentro das condições do município mesmo. E muitas contas que ficou, né? Muita dívida. E aí eu acompanhei de perto porque eu estava lá, né? E depois agora vem a Maria Lucinéia, né? Vamos já falar da Maria Lucinéia. Em relação a Marilete, tu era vice-prefeito, e a gente percebeu, né, um certo afastamento do vice-prefeito, né? A gente via tuas declarações, que dizia, às vezes só botava um peão de cabia, né? E que o vice-prefeito só teria que se manifestar, então seria assumir quando a prefeita saísse da cidade, evidentemente, e às vezes não dava tempo nem de tomar medidas, essas coisas todas, né? Mas houve divergência, assim, do ponto de vista de racha mesmo entre você e a Marilete, ou é uma coisa natural, né, que os prefeitos e os vices findam se distanciando, é uma coisa histórica aqui em Tarauacá. Assim, olha, eu te digo uma coisa, eu não... Se fosse um parlamentar de Brasília, vamos dizer assim, se eu fosse um senador, um deputado federal, eu tinha algumas coisas para me questionar e propor. Uma delas era a famigerada reeleição. Uma verdadeira imoralidade de reeleição. Eu sou a favor de um mandato de 5 ou 6 anos e, meu Deus, tenho divergências extremas, nada me convence que uma pessoa no mandato tem que estar disputando outro mandato. Você, como um servidor público, se tu fosse candidato um simples mandato de vereador ou deputado, tu tem que se afastar 3 ou 6 meses antes. Um governador, um presidente da República, um prefeito não se afasta, fica lá autorizando despesa, fazendo despesa, e isso, a máquina é usada assim, não tem esse que não vai gozar desse privilégio imoral, né? E eu tive 4 anos vice-prefeito e eu nunca, nesses anos que eu tive de mandato de político, mandato aí de vereador e vice-prefeito, foi os 4 anos mais longos da minha vida. Eu era um vice-prefeito triste, decepcionado, né? Que nada me convencia que da forma que a Marilete queria administrar essa cidade. Ela fazia uma viagem para marcar outra, né, e deixava o irmão dela mandando em tudo, e o vice-prefeito simplesmente não tem o direito de ir para ela, né, de ir no banco receber o seu salário no fim do mês, porque não tinha autonomia de quase nada, né. Eu não estou aqui caluniando a Marilete, e aí não veio a briga por quê? Porque eu tenho muita preocupação com a minha cidade. A briga de um prefeito com vice, de qualquer vice com qualquer governo, ela não traz nada de benefício para um estado, para um país ou para um município. Ela atrasa, ela atravanca, né? E o que o prefeito vai dizer quando briga com o vice? Ele quer roubar e eu não deixo. Ele quer mandar mais do que eu. E eu nem queria roubar, porque eu não uso a política, não uso nada na minha vida para fazer isso, graças a Deus. Dos poucos políticos do Brasil e desse estado
tenho tanto de mandato e anos de mandato que eu tenho e não tenho um processo na minha vida, eu não tenho um processo na minha vida da minha vida pública. Os processos que eu tenho são processos que eu adquiri eles trabalhando, que é do meu pequeno negócio de madeira e uma multa que eu tenho na minha terra, que foram lá e multaram. E na minha serraria, no meu pequeno negócio de madeira. Mas da minha vida pública eu não tenho. Não tenho, embora tenha alguém com a boca cheia d'água de desejo que eu tenha, mas eu não tenho. Em nenhuma esfera, em nenhuma instância, nada, graças a meu bom Deus. Chico, vamos falar agora só para concluir, tá? Então eu não briguei, motivo eu tive de sobra. Terminei o mandato, né? Graças a Deus terminou. E assim, pessoalmente, contra a Marilete não tenho nada. Politicamente, se me convidasse para serviço de novo, Deus me livre. Então, Chico, aí nós temos uns novos personagens do município de Tarauacá. Um deles é o deputado federal Jesus Sérgio, que foi vereador, né, e numa carreira meteórica, virou logo deputado estadual, depois deputado federal. O senso comum, né, aqui no município, a gente ouve, não é só uma vez, que o Jesus é uma cria sua, né? Um cara novo, e que o Chico deu uma lapidada nele para entrar na política, né, e por isso tem essa carreira meteórica. E se não bastasse, né, o Jesus elegeu a Neia, a esposa dele, prefeita de Tarauacá. Então, assim, né, e tudo isso, como diz o outro, com a tua experiência, com a tua bênção, digamos assim, entre aspas, né? A Neia se elegeu com em torno de 28% dos votos, né? Uma eleição muito pulverizada e que a gente sabia que ia ser bastante disputada, né? Com 5 candidaturas, 4 delas muito fortes, enfim. E a gente viu que o resultado, né, foi um percentual pequeno. Em torno de 30% da população elegeu a prefeita. Qual é a tua leitura disso tudo, da Neia, da figura do Jesus, né? Do mandato da Neia, essa coisa muito que ela usa muito, está sempre com a Bíblia, sempre falando na fé da palavra de Deus, né? E já está aí fechando o 2º ano. Qual é a tua análise aí disso tudo, Chico? Olha, há muito esse questionamento, né? O Jesus é cria do Chico, é o Chico que é o culpado de tudo. Olha, assim, Jesus é meu amigo, né? A gente se conhece ele desde só não lembro o dia que ele nasceu, mas é uma pessoa que além de meu amigo, né? É meu sobrinho, na verdade. É um cara que a gente tem, graças a Deus, uma convivência saudável e respeitosa. Jesus era professor, né? Era bancário, né? E eu não queria mais ser candidato a vereador. E conhecendo ele, do caráter dele, né? E eu tinha muita preocupação, depois quem vai sentar nessa cadeira aí que eu fiquei por esses 20 e poucos anos. Todo esse questionamento dentro do meu pensamento. E conversando com ele, disse, pô, eu devia ser vereador. Ele no primeiro momento não queria, mas depois com a insistência, um pouco de insistência, ele aceitou. E como eu digo, ele não é medroso como eu, né? Eu disputo 8 eleições de vereador e nunca saí candidato a deputado federal. Ele disputou uma, ganhou e foi já para deputado estadual no meio do mandato e se elegeu e mesmo contra mim. Nessa eu estava contra ele, mas se você for, estou contigo, que é a eleição de federal. Essa eleição, se dependesse de mim, do meu medo, ele não tinha ido. Eu achava muito grande, entendeu? E disse, acho que eu vou, Tarauacá precisa. E te digo uma coisa assim, olha, foi Deus. Porque o que esse cara tem se esforçado para melhorar essa cidade não está no limite. E assim é uma preocupação minha, né? Eu tinha essa preocupação acompanhando o desenvolvimento de Cruzeiro do Sul, vamos aqui citar como referência. Cruzeiro do Sul era bem mais atrasado lá pelos anos 70, 80 de que Tarauacá. E Cruzeiro do Sul hoje tem ritmo de cidade grande, de capital. O que foi aquilo? Aquilo foi os representantes de lá, que eles tiveram cuidado de ter seus deputados federal, ter seus senadores, ter o governador. E não Tarauacá está tendo esse privilégio, assim, olha, hoje,
graças a Deus, de ter um filho legítimo dessa cidade como deputado federal. Ele já é deputado federal. Se vier outro deputado federal, o filho de Taracá, que bom. Né? Mas assim, queria assim, inclusive, se você me permite, pedir a todos os amigos, né, que nos ouve, que nos assiste, que não cometam esse pecado de perder o mandato do Jesus. Se puder dar mandato para mais filhos de Taracá, que dê, que venha outros, que fica bem melhor. Mas não vamos fazer uma coisa dessa, porque Taracá volta no tempo, se atrasa por muito tempo. Se vier, que Deus o livre, a gente perder o mandato de Jesus. Taracá tem voto de sobra para eleger um deputado federal. Por que vamos deixar de dar para um cara que está trabalhando, está se esforçando, para dar para um cara que só vai passar aqui para receber os votos? Eu confio muito no meu povo, confio demais no povo da minha cidade, nos meus irmãos. E pediria aqui encarecidamente, tanto aqui em Tarauacá como Rio Branco, eu sei que tem muitos imigrantes de filho de Tarauacá em Rio Branco e em outras cidades, né? Cruzeiro, Sena, Feijó, Santa Rosa, em todo o canto desse estado. Tarauacá precisa manter esse mandato do Jesus, para que a gente possa respirar um prefeito, né, que venha a ser outro, mas que, tendo um deputado federal, é um parceiro que você pode contar. Nesses 4 anos, 3 anos e 9 meses de mandato do deputado Jesus, ele já indicou para Tarauacá, somente para Tarauacá, 108 milhões para investimento. E aí as pessoas, cadê? Poxa, muita coisa já foi gasto e tem muita coisa por vir. É muito demorado, mas é uma realidade, né? É uma realidade. Então pediria encarecidamente todos os irmãos de Tarauacá, as pessoas que nos consideram, que me acompanhou por esse tempo todo aí, vamos eleger o deputado federal Jesus Sérgio, e vamos também eleger o Aderlândio, que é outro, assim, olha, filho de Tarauacá, que está aí propondo, botando o seu nome, né, para que os irmãos nossos de Tarauacá apreciem. Tem outros nomes, mas assim, o Aderlândio é o que está aí, que eu estou falando, estou apoiando inclusive. É um bom rapaz, é uma pessoa que, quando teve oportunidade, assim como você já foi gestor de escola, diretor de escola, fez um excelente trabalho, e tudo que ele foi secretário de saúde e também fez um bom trabalho na saúde, e é um bom cidadão, né? Precisamos de políticos assim, né? Simples, bem intencionados, sem, vamos dizer, sem frescura, né? Porque você vê deputado federal que vem ali de Rio Branco, passa por aqui, tem 8 seguranças ao seu redor. Outro dia veio um assim aqui em Tarauacá. Você olha para o deputado federal Jesus, vê ele aqui, quando ele está mesmo aí, né, tá nas valas, cavando, ajudando a botar a boeira lá, indicou o recurso, está lá ajudando na gestão, se preocupando com tudo dessa cidade. E é claro que as coisas não são fáceis, mas o mandato de Jesus foi muito útil para Tarauacá, foi muito útil e vai ser muito útil. Muito então, bem, eu diria Chico. Encarecidamente esse voto no dia 2, domingo agora. Domingo, né? Olha, Chico, nós Jesus. temos tarauacaenses que estão disputando a seleção, nós temos 2 disputando ao Senado, nós temos 8 disputando vaga de federal e temos 11 disputando vaga estadual, 21 ao todo. Domingo nós vamos votar, olha, são 101 sessões. 27.700 eleitores estão aptos a votar. Nós temos 16 sessões na zona rural, no Rio Tarauacá, no Rio Muru, no Rio Gregório, no Rio Acuraua, na BR, né? TRE trabalhando, todas as sessões, com exceção do Gregório, que vão de carro, né? E a do Muru, que vão de barco, né? As outras todas de difícil acesso, vão de helicóptero, as urnas vão precisar de bateria própria, porque não tem energia nessas localidades. Né, e o TRE tem em torno de 580 mesários, né, só nessa regional aqui, só na quinta zona, Tarauacá e Jordão, né, e é muito trabalho. Eleição é no novo horário, 5 horas, o povo já está trabalhando, nós vamos votar a partir das 6 horas até 3 horas da tarde. A partir das 3 horas nós vamos estar no rádio, levando aí os resultados. Talvez nós vamos estar ao vivo aqui também, estou conversando com o Gilson, né, para estar plugado na nova era. Enfim, Chico, vamos falar, nós temos 2 assuntos para a gente fechar, estamos no horário.
essa atual legislatura, eu tenho ouvido muito comentário, você deve ter ouvido também, né, de que tem uma produção pouca nessa atual legislatura e que se comenta que digamos, a bancada do silêncio, né, estão comentando isso. As pessoas que dizem isso, Chico, que os vereadores estão calados, as coisas acontecendo, às vezes um vai ali, mas porque desavença, né, o jogo de interesses, não sei o quê. As pessoas dizem isso porque não acompanham o trabalho do parlamento. Nós tivemos 2 anos de pandemia, que você sabe disso, que fez com que as sessões fossem suspensas, tivemos trabalho remoto, essa coisa toda, e agora retoma, né, as sessões. O que está acontecendo? As pessoas não estão acompanhando o mandato dos vereadores, ou realmente está havendo corpo mole das nossas bancadas aí? Tu que é o presidente, está avaliando isso? O que está rolando mesmo? Melhor do que o presidente para falar, né? A gente falava agora há pouco, assim, olha, como é que o vereador é o melhor vereador. Você lembra que a gente teve aí no começo? Não é o que grita, né? O que espalha a fatura. Se é, né? O que é goeludo, que fala por tudo, que inventa. Porque assim, o trabalho do vereador, ele vai ali, preenche um papel, né, faz uma indicação, faz uma proposição e diz para o prefeito: cumpra, tá aí, faça. Né? Quer dizer, é muito fácil fazer isso aí. Então, assim, o que tem hoje não é nada disso. A população, muitos sabem, muitos não sabem porque não quer e outros não querem saber. Não tem nada que a Câmara esteja pendente com o município. Tudo está em dias, extremamente em dias. Então, não diria que a Câmara está no silêncio, que está contribuindo com atraso ou atrapalhando. Por quê? Porque não tem nada atrasado. Todas as proposições são votadas, são tramitadas, votadas. Aquilo que é de interesse da população, interesse da prefeita, quando é interesse da população, é estudado e, muitas vezes, divergido e resolvido, votado. Então não tem essa de dizer do silêncio. Não, cada parlamentar tem sua característica. Uns optam por falar muito, por ir para a tribuna, patifar, fazer uma discussão. Outros não. Outros votam nas matérias interessantes, a favor ou contra, naquilo que ele achar conveniente, e fica quieto. Né? A população não tem o hábito de ir para as sessões. E por isso muitas coisas acontecem e eles não acompanham. Muitos falam por maldade mesmo, né? Porque falam, nem eu vejo... Tá nem aí com o de outro, né? Tá nem aí, eu vejo pessoas aí, assisto, né? Eu faço parte de uns 4, 5 grupos, e vejo muito, quando eu perdo o sono, fico sem sono, eu vou escutar só para rir. Muitas coisas servem para rir, para descontrair. Né? São pessoas que são totalmente leigos naquilo que é o assunto do que ele está falando. Né? Então não tem a Câmara, eu acho uma Câmara propositiva e que vota as matérias com muita seriedade e está prontinha para prestar conta com a sociedade e com os meios de controle, que no caso é o Tribunal de Contas. E isso não procede, esse negócio de dizer que a Câmara está, né, regredindo, né, está calma, está calada. Eu até diria que não tem muito barulho lá, mas é a característica de cada um. Eu diria que a Câmara nunca tem uma Câmara de muita responsabilidade, é a Câmara de Taracá, graças a Deus. A gente tem o privilégio de ter vereadores responsáveis e a gente tem feito muito esforço para fazer uma gestão com muita lisura e muito respeito ao erário, né? Aquilo que é alardeado, falado, aquilo é o direito de cada um. Mas a Câmara, como eu já disse em outras falas que eu fiz, não é uma casa não é uma instituição de caridade, é um poder, né, que tem lá o seu orçamento, tem lá as suas condições e tem suas necessidades. Chico, nós, para fechar nosso último assunto, nós estamos passando por uma eleição geral, do presidente, senado, deputados federais, estaduais e governador, né, governadores do Brasil inteiro. Essas eleições, geralmente, elas, nos municípios como o nosso, elas formam diversas alianças, né?
E essas alianças, elas passam a constituir, basicamente, um pré-cenário, né? Ou um cenário do que se vai ter daqui a 2 anos, que é a eleição para prefeito, né? Então, isso depende muito disso. Tu passa pela cabeça do vereador Chico Batista ainda ser prefeito de Tarauacá? Assim, olha, eu estou numa fase, né, que não estou mais menino novo, né? Quando eu era bem novo, eu tinha um bocado não sei se era ilusão ou pensamento. Uma das coisas que eu queria, dentro de mim, eu queria ser rico. Né? E tinha outras coisas que eu, dentro de mim, estava, né, convidando, né, querendo ser. Isso eu tirei da minha mente. Eu não deu o que eu tenho para eu tirar o resto do tempo que Deus permitir. Tá ótimo, que é uma casa própria e meus filhos, né, criados, tenho ainda 4 filhos, pré-adolescente e adolescente, mas se Deus quiser dá para a gente terminar a caminhada aí sem precisar ser rico. E assim, eu estou preparado para ser prefeito de Tarauacá. Preparado para ser. E estou preparado para não ser, entendeu? Eu quero viver um dia de cada vez. Isso depende muito da conjuntura lá da época, né? Se eu ver que é necessário eu ser um candidato a prefeito, eu estou preparado para ser. Mas também estou preparado para fazer aquilo que eu venho fazendo há 34 anos, que é ajudando as pessoas, a outros candidatos. Nunca fui candidato a prefeito. E assim, quero sim um dia ser prefeito, sim, mas estou preparado para não ser também. Não é uma coisa muito forçada, acontece naturalmente, você quer acontecer. Exatamente, é isso que tem, que eu sempre converso comigo mesmo. Não quero nada apelando, nada de qualquer jeito. Essas coisas não é muito bom. A gente vê que tem pessoas que estão muito ansiosos para ser prefeito e às vezes não dá certo, essas coisas não dão muito certo. Amigos, nós estamos aí encerrando o nosso podcast hoje, 45 minutos de uma conversa boa com o Chico Batista, né? Um papo saudável aqui. E o nosso programa, nosso objetivo é criar essa ferramenta, né? Já estamos na 3ª semana fechando. Amanhã Gilson Amorim vai estar aqui no nosso estúdio, apresentando o podcast dele, do Eixo do Acre, que é entrevistando o secretário de Produção e Agronegócio, Nacélio Maima, né? Vamos dar um panorama geral do Festival do Abacaxi que vem aí. Estamos no novenário, depois domingo tem eleição, passa a barulheira, fim do novenário, começa o Festival do Abacaxi, Tarauacá e esse agito de sempre. Chico, a conversa foi boa, sucesso na vida, meu irmão, e qualquer dia desse a gente volta para conversar mais aqui, tá bom? Muito obrigado pela vinda aí, você pode fazer as suas considerações finais. Olha, primeiro eu te agradeço, né, por você sempre me abrir as portas do seu meio de comunicação para eu falar, né, vir aqui e a gente ter esse papo aí respeitoso e saudável, né? E nós estamos diante, olha, de uma grande responsabilidade daqui a 3 dias, né? A gente sabe da importância que é a democracia para um país, para uma nação, e nada melhor do que votar, né? Embora a gente ache, eu vejo muita gente reclamando, eu diria, quando eu tenho tempo, eu falo um pouquinho do que eu acompanhei, do que eu via meu avô contando, do que eu via meus pais contando. Quando você não tinha o direito de votar, quando a mulher não votava, quando o pré-adolescente não votava com 16 anos, quando a pessoa não alfabetizada não votava, tem tudo, você sabe, toda essa parafernália aí. Então votar é a melhor coisa para uma democracia. Você só não pode ficar cometendo o pecado de ficar votando em qualquer mala, né? Mas tenha cuidado no seu voto, vamos votar em pessoas compromissadas, e nada melhor do que votar em filho de Tarauacá. Vamos votar nos filhos de Tarauacá, minha gente. Vamos votar, vamos mandar deputado federal Jesus Sérgio, vamos eleger outros mais, vamos crescer os nossos parlamentares dessa cidade. Hoje nós estamos, né, aí, de qualquer forma perdemos, né, porque se ele ganhar nós perdemos, mas é bom. Para Tarauacá não tem nada melhor, falando aqui do deputado Genilson, como deputado estadual, perdemos. Se ele se eleger senador, que eu espero que se eleja, ganhamos um senador. Se ele não se eleger senador, nós perdemos o senador e perdemos o deputado estadual. E aí Tarauacá fica sem.
Não há necessidade para isso, Acioli. A população de Taracá pode sim eleger 4 deputados estaduais filhos dessa terra. E a população consciente, façam isso. Vamos votar nos filhos de Taracá. Eu, particularmente, estou apoiando o Aderlândio França, um professor, né, um evangélico, uma pessoa muito temente a Deus, uma pessoa religiosa, e o deputado federal Jesus Sérgio. Essa é a candidatura que mais eu me interesso, e tem aí os candidatos majoritários, né, mas isso aí não vai depender de Taracá. O mandato do Jesus, do Aderlândio, esses dependem de Taracá. E eu pediria à nossa população, à minha população, aos meus irmãos, aos meus parentes, aos meus familiares, meus amigos, que vote nesses 2 cidadãos, que Taracá fica bem representado. Taracá tem mais filhos, né? Claro que não querendo votar no Jesus e no Aderlândio, tem outras opções, né? Mas eu pediria que mantenha o mandato do Jesus e o Aderlândio. Não vamos se pegar porque alguma coisa não saiu do jeito que você queria, sobre prefeitura, sobre um secretário que não tratou bem, sobre... Meu Deus, vamos punir o Jesus por isso? Pô, é um pecado irreparável. Não vamos fazer não vamos cometer uma falha dessa. Vamos manter o mandato desse cidadão, que para Taracá é muito bom. E você falava, assim, olha, que eu não respondi, assim, prefeita Néia, da religiosidade dela, Taracá está em boas mãos, tá? Só para finalizar. É uma prefeita que trabalha quase que 24 horas para as coisas dar certo em Taracá. Infelizmente, Taracá é uma cidade com muitos problemas, com muitas mazelas entranhadas, que isso vai levar tempo para resolver. Mas uma coisa é certa, uma das mazelas piores de Taracá, que é a inundação quando chove, parte desse problema já está sendo resolvido nessa cidade. Espero que lá no final desse primeiro mandato da NEA, uns 80%, 90% das inundações de Taracá quando chove tenha sido resolvido. Eu te agradeço. Valeu. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e seus negócios. Neto Pereira, nosso técnico de filmagem também, de gravação aqui, a Janaína, nossa web design aqui do nossa... E o apoio da família é importantíssimo, doutor Cacá, Jana Furtado, nossa equipe aqui formada, né? Nosso podcast. Amanhã Gilson Amorim vai estar aqui nesse horário. Um abraço a todos e estamos de volta na segunda-feira, a partir das 17 horas. Valeu, boa noite.